Estamos muito felizes de ter você. E estou pedindo para eu apresentar de novo, porque nós estamos para a turma do Zoom, turma online. Eu comecei agradecendo ao Itaú, aqui representado pelo Porto, que sempre nos apoia, e disse que eu ia apresentar, então, a Vânia Neto, nossa cotidiana do Rio de Janeiro. Também falei que ela é muito famosa. Você tem que conhecer, um currículo invejável, uma história maravilhosa. E, por óbvio, agradecendo a nossa gigante panelista, uma honra tê-la aqui. Então, vou ler a apresentação em 2 etapas. Passo para você, depois a gente passa para você. Obrigada, Júlia. E obrigada a todos. Bom dia a todas e a todos que estão aqui. A ideia aqui não é nem eu fazer nenhuma grande apresentação, eu estou como co-chair do Rio aqui no WCD desde março desse ano, o convite da Cris Azevedo, substituindo a Cris Pinho, que agora é a nossa conselheira. Eu venho de uma carreira de 36 anos de tecnologia e nos últimos 4 anos e meio atuando em conselhos. Participei do conselho do Carrefour, junto com a Flávia Almeida, que está aqui, e hoje também, junto com a Flávia, estou no conselho do Grupo Ultra. E a gente começa aqui falando que para a gente criar o futuro, a gente precisa ter uma visão. Mas a transformação que a gente pode gerar, ela só acontece se a gente também tiver presença. O que é presença? É a gente entender não só o que está acontecendo nas nossas empresas, mas a gente aprender com o que está acontecendo no mundo. Então, eu quero muito agradecer a Patrícia. Ela vai se apresentar aqui. A Ju falou que eu sou famosa. Quem é famosa é a Patrícia. E ela vem de uma carreira brilhante, impactando várias empresas em posições super sérias. E ela vai se apresentar aqui, dividir com a gente o que ela traz de experiência, não só do Google, mas de tendências de tecnologia e desse tema que é tão relevante para a gente, que é a inteligência artificial. Então, Patrícia, obrigada. E passo para você. Bom dia. É uma honra, é um prazer, um privilégio estar aqui hoje. A gente tem 1h30, essa 1h30 é de vocês. Então, eu vou tentar ir o mais rápido possível. E eu só tenho 500 slides. Que é um tema bastante simples. E vocês me dizem, olha, Patrícia, isso é muito básico, por favor, passe, ou isso é muito difícil, vamos revisar. E aí, o que a gente via, a gente vê, o que a gente não via, a gente arruma uma outra maneira, certo? Para quem não percebeu, de onde é que eu sou no Brasil? Do Nordeste, sou de Recife. Eu sou brasileira. Tá, agora é um pedido difícil. Apresentar sentado. Melhora. Não sei se eu consigo. Mas eu sou de Recife, o sobrenome italiano, como tudo que acontece na minha vida, é culpa do meu marido. Aqui nós temos 7 pontos. Eu vou começar tentando explicar o que foi que aconteceu na inteligência artificial. Como é que a gente chegou no evento que a gente chama 11/22, novembro de 2022? Quando o mundo começou a ser exposto aos modelos de linguagem grandes, né, que a gente chama Large Language Models ou LLMs. Então, para isso, eu tenho que voltar no tempo, porque não chegou aí da noite para o dia. E eu vou começar em 2013. A inteligência artificial, na realidade, ela começou, acredite se quiser, nos anos 50. Em 1950, houve a primeira convenção na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, para tentar entender o que era o tema inteligência artificial. Mas agora a gente está entrando na área que chama a IA generativa. Geradora? Se traduz aqui em português. Geradora? Generativa. E como foi que a gente chegou aí? Tá certo? Então, o ano era 2013 e a Google publicou esse paper. Você tem que entender que quando a Google publica o paper, a coisa já está cozinhando ali há algum tempo, né? E, ao invés de explicar o paper, eu gosto sempre de explicar primeiro o problema que a Google estava tentando resolver e qual é a intuição por trás. A Google, a gente brinca que ela só trabalha em problema complicado. Se o problema não for complicado, primeiro a gente complica o problema e aí a gente vai trabalhar nele, né? Mas aqui
O problema da Google, o desafio que a Google estava tendo era como melhorar a busca. Não sei se vocês sabem, mas a Google começou com search, né? Então, suponha que você chega na Google e você diz assim, olha, me mostra foto de um gato laranja. A Google, ela quer antecipar qual é a intenção da sua pesquisa para lhe servir melhor. A ideia é que, se você está procurando um gato laranja, a Google está tentando entender se você está interessado em animais domésticos e aí sugerir fotos também de cachorro. Ou, se por como você disse é um gato laranja, talvez você esteja buscando animais de cores exóticas. Então, eu vou lhe mostrar o flamingo, que é cor-de-rosa. Ou talvez você esteja tentando, na realidade, ajudar o seu filho a resolver um dever de casa, onde você tem que listar seres ou coisas que tenham 4 pernas. E aí você quer ir para o mundo da mobília, onde você tem cadeira, mesa e sofá, certo? Então, a questão é como é que você transiciona desse mundo para o outro de uma maneira organizada? Como é que você organiza as palavras? Só que as palavras, elas eram organizadas até então de 2 maneiras, ou lexicograficamente, por ordem alfabética, mas aí o Flamingo não está perto da mesa, né? Nenhuma língua que eu saiba, ou antônimo. E você não tem em nenhum dicionário que o Flamingo é sinônimo, ou é antônimo de um sofá. Então, a gente diz, muito carinhosamente, que tinha um grupo de desocupados lá na Google que chegaram e disseram assim, olha, ajudaria muito mesmo se a gente tivesse vocês chamam planilha eletrônica, a gente chama sheets, né? Uma tabela onde a gente tivesse, para cada linha, uma palavra do dicionário. Hoje, o dicionário decente, ele tem mais ou menos 20 mil palavras, tá certo? Então, imaginem uma tabela com 20 mil linhas, tá certo? E 3 tipos de colunas. E eu estou aqui simplificando, porque vocês têm dizendo 20 mil colunas, 20 mil linhas, eu estou botando somente as 6 que a gente mostrou na figura anterior, e eu botei em verde os animais e em azul as mobílias. Estão comigo até agora? Sim. Não se percam, é extremamente perigoso. Certo? Então, as colunas, elas têm 3 tipos de colunas. As colunas verdes, as azuis e as amarelas. As verdes, elas têm propriedades que são típicas de animais, mas que não aparecem em mobília. As azuis, elas têm propriedades que são típicas de mobília, mas não aparecem em animais. E as amarelas, elas aparecem nos 2 como número de pernas, tá certo? De uma maneira ou de outra, assim, não é tão importante o tipo da coluna, mas para que vocês entendam a intuição por trás, certo? O meu maior objetivo hoje é que vocês entendam a intuição. Porque se vocês entenderem a intuição, não importa o detalhe da matemática por trás, vocês vão tentar entender o motivo, certo? A gente queria, esses desocupados, que cada célula dessa tivesse um valor entre 0 e 1. A gente diz que na probabilidade é tudo 0 e 1, mas a gente odeia o 0 e despreza o 1. Odeia o 0 porque o 0, quando multiplicado, ele paga tudo. E o 1, quando multiplicado, ele não adiciona nada. Certo? Então, você foge do 0 e do 1 como o diabo foge da cruz, como a gente diz no Nordeste. Então, esses valores seriam perto de 0 e 1, e eu botei aqui valores ilustrativos. Então, as células que têm a interseção da coluna verde com a linha verde, elas teriam valores altos. As células das colunas azuis com as linhas azuis, elas teriam valores altos. Porque significa que aquela linha, aquele objeto, aquela coisa, aquela palavra, ela apresenta aquela característica daquela coluna. Tá certo? Até agora, tudo bem? Isso é uma relação de correlação? De correlação entre a linha e a coluna, e a característica da coluna. Por tabela, né, as linhas das colunas, as linhas azuis para as colunas verdes teriam valores pequenos, as linhas azuis para as colunas azuis para as linhas verdes teriam valores pequenos, e as amarelas teriam valores neutros, porque elas aparecem tanto em uma quanto outra, não é predominante. Tá certo? E o que aquele paper dizia é o seguinte: olha, se eu tiver essa tabela de 20 mil palavras e 768 colunas, eu posso realmente organizar as minhas palavras de uma maneira baseada no conteúdo e a similaridade semântica. Por quê?
Porque o gato e o cachorro, eles têm uns valores similares. A gente chama que a gente tem a mesma forma da curva. Você tem alta, baixo e depois platô. Então, você diz assim, se você quer gato e cachorro, você procura as palavras que têm, digamos, a mesma formato. E se você quer palavras similares, você vai pelas que estão no amarelo, certo? Então, aquele paper chegou e disse assim, se eu botasse a humanidade inteira para botar esses números, eu ia ter valores altamente subjetivos, certo? E o que a Google conseguiu naquele paper e anunciou para o mundo foi, a gente tem uma maneira de treinar um modelo de inteligência artificial que, dado duas entradas, você me dá uma tabela com a lista de todas as palavras, 768 colunas e valores completamente aleatórios. Número 1. E número 2, você me dá uma quantidade grande de texto que foi escrito coerentemente. Na Google, a gente tem um número que a gente chama obsceno. Obsceno é perto do infinito, mas é contável. Então, você tem uma quantidade muito grande, uma quantidade obscena de texto. E o modelo, baseado na probabilidade e na frequência com que palavras apareciam no mesmo contexto, ele conseguiu popular essa tabela com números que refletem a similaridade semântica entre as palavras. Certo? Vou repetir. O paper disse, me deu uma tabela com 20 mil palavras ou quantas mil palavras você quiser. Colunas, quantas vocês quiserem, a gente começou com 768. Você não precisa dar o nome das colunas. O que eu vou fazer é que, analisando e treinando o modelo na frequência, no contexto, na probabilidade que essas palavras aparecem juntas. Gato e cachorro aparecem sempre, menos gato e flamingo, mas eles aparecem. Então, eles estão relacionados de alguma maneira. Eu vou treinar o modelo para gerar esses valores de tal maneira que cada número reflete a similaridade semântica entre essa palavra e outras. Tudo certo? Isso é o que a gente chama de um embedding. O embedding é essa sequência de números preenche no seu CPF, que é uma sequência de números, a ordem dos números absolutamente importa, certo? E é o CPF da palavra que, nesse contexto, ela foi treinada para gerar um número que reflete a similaridade semântica entre aquela palavra e as outras palavras no qual ele foi treinado. Uma palavra, a gente diz, a gente só tem um CPF, né? Pelo menos a maioria de nós. A gente só tem um CPF. E as palavras não têm somente um embedding. A palavra ela pode ter uma quantidade infinita de embeddings, porque ela tem um embedding no contexto do treinamento do modelo. A gente treinou esse modelo para analisar as similaridades semânticas. E a gente vai ver outros exemplos de outros modelos. Então, no contexto de similaridade semântica, esse é o embedding do gato. Aí, o que é o mais interessante dessa... Opa! Onde foi Gustavo? Eu acho que a gente tremeu aqui. Lapidou. Opa, voltou. Olha, Vânia, não quero dizer nada não, mas... Então, opa, agora... Pronto. Então, se vocês olharem para essa tabela, vocês vão ver que os valores verdes, eles são muito similares. Então, se eu quiser, a gente diz aqui que essa tabela tem 9 dimensões, ela tem 9 colunas, correto? Se eu quiser simplificar, eu calculo a média. Então, eu simplifiquei e agora ela tem 3 dimensões. Eu não perdi muita informação, porque os valores eram realmente similares, né? Então, quando eu boto em 3 dimensões, agora eu posso criar um espaço tridimensional e cada palavra se torna um ponto nesse espaço tridimensional, concorda? Então, voilá, é assim que a Google organiza as palavras do dicionário. Então, quando você diz assim, eu quero ver a foto de um gato laranja, isso se torna um ponto, certo? E imagine que eu tenho esse ponto, que é o meu centroide, e eu pego uma esfera ao redor desse ponto. E essas são as palavras que eu vou sugerir para você. E como aquele gato laranja é meu eixo, eu vou ver em que dimensão
eu vou lhe oferecer. Então, se eu for para a dimensão de animais, eu mostro o cachorro. Se eu for para a dimensão da cor, eu vou para o flamingo. Se eu for para a dimensão das pernas, eu mostro mobília e por aí vai. Quanto mais próximo ela estiver do meu centroide, mais na frente ela aparece nas sugestões. Tudo certo? E a gente usa rinse and repeat para música, para vídeos no YouTube, etc. Essa linguagem generativa da IA, ela tem o que a gente chama emerging properties. São propriedades que a gente não teve a menor intenção e que elas simplesmente aconteceram. E é por isso que a gente diz assim, olha, eu tentei e aconteceu isso. Ninguém sabia. Não, ninguém sabia. Certo? E uma das coisas que aconteceu foi que a gente descobriu que esse embedding, ele era, na realidade, ele era possível fazer operações aritméticas. Então, a gente chegou e a gente pegou o embedding da palavra Estados Unidos. E a gente subtraiu da palavra Washington. Como é que você subtrai dois embeddings? Se os embeddings têm, digamos, 3 números, e o embedding da primeira palavra tem 10, 10 e 10. A segunda palavra é 5, 5 e 5. A diferença é um outro embedding que tem 5, 5 e 5. Correto? Você subtrai cada um deles, você gera um outro embedding, que é a subtração dos dois. Tá tudo certo até agora? Então, a gente pegou e a gente adicionou Brasília. A gente pegou um embedding dos Estados Unidos, a gente subtraiu do embedding de Washington, a gente somou Brasília. O que é que vocês acham que aconteceu? A gente ficou com o embedding de Brasil. Então, o que a gente descobriu é que esse embedding, valor semântico, você podia fazer operações aritméticas nele. Então, quando você subtrai os Estados Unidos de Washington, você tem um embedding do que é ser um país. E quando você adiciona a capital, você tem o embedding do Brasil. A gente também descobriu que você poderia fazer regra de 3. Paris está para a França como Washington está para os Estados Unidos. E aí, o céu é o limite. Então, isso eu estou falando em 2013, 13 anos atrás, é porque ninguém estava prestando atenção, mas na minha culpa. Eu faço o que eu posso. Então, a outra palavra que todo mundo chega e diz assim por que uma palavra não é um token? O que é um token? Muita gente, inclusive familiares meus, que eu tento não argumentar para não perder, porque em eventos sociais, a gente precisa da família, né? Que corta retrato. Então, você chega e você diz assim, eu não vou discutir isso. Mas o token não é uma unidade monetária. O token é uma unidade que a gente usa para calcular o custo, mas ele não é uma unidade monetária. O token vem da questão de que quando você tem a tabela com 20 mil palavras, você não quer. É muito caro essa linha. Cada linha nessa tabela é muito cara, e a gente vai entender por quê. Mas você quer minimizar o número de linhas. Então, se você colocar todas as conjugações dos verbos, aí você multiplica essa tabela pelo infinito. Somente em língua latina, não é a mesma coisa no inglês. Certo? E muitas palavras, elas são derivadas de uma raiz. Você adiciona um prefixo e um sufixo. Então, se criou a noção de tokens. Então, por exemplo, se você quiser desaparecimento, você, na realidade, tem 3 unidades. Você tem a raiz, que é aparecer, que é uma linha. Você tem o prefixo, que é desaparecer, des. E você tem o sufixo, que é mento. E esse sufixo des, ele só aparece uma vez. O sufixo mento só aparece uma vez na tabela. Aparecer também só aparece uma vez. E você tem todos os tipos de conjugações. Apareceu a eu, ia, o que for que você coloque ali para conjugar. Você entendeu? E cada entrada nessa linha é um token. Certo? E eles são as primitivas. São os prefixos, os sufixos, o verbo na sua forma infinita, né? Como a gente diz. Infinita. Infinitiva. Certo? Esses são os tokens. E, em média, o que acontece é que uma palavra, ela tem 3 tokens. E por isso que a gente diz, olha, a gente
pode processar 1 milhão de tokens, não é 1 milhão de palavras, em geral é 70% do número de tokens, que é o número de palavras. Tudo certo até aí? Então, isso aqui é um token, por exemplo, o astronauta, o navegador do Náutico e tudo bem. Então, isso foi 2013. Aí, em 2017, a gente publicou um outro artigo, que esse é um dos mais famosos, que diz: atenção, é tudo que você precisa. 4 anos depois. E 4 anos depois, por quê? Porque tinha um grupo de desocupados que estava tentando resolver um outro problema, que era o problema da tradução, certo? Você diz assim: the animal didn't cross the street because it was too tired. E a outra diz: the animal didn't cross the street because it was too white. Qual é o problema aqui? Quem era que estava cansado na primeira sentença? O animal. Quem era que era largo na segunda sentença? A rua. Então, quando você vai traduzir isso para uma língua latina, o it, ele tem que ser traduzido para o elemento da sentença para que possa decidir se é ele ou ela, e depois você tem que conjugar, não sei se conjuga adjetivo, mas você tem que fazer o adjetivo concordar com o elemento, então, com o sujeito. Então, no primeiro era o animal que estava cansado e a estrada que estava lá. Então, para que vocês entendam do ponto de vista histórico, quando você fazia tradução até esse ponto na história, você fazia ela de uma maneira sequencial. Você chegava e dizia, botava numa pilha, né? O animal não cruzou a estrada porque aí você tinha que ver no seu histórico, no seu contexto, se fazia mais sentido com a estrada ou com o animal, e você fazia isso sem visibilidade no futuro, sem saber que ele era cansado, certo? Porque o fato de que você usou um adjetivo que não se aplica em geral à estrada, que a estrada não se cansa, né? Em teoria, a menos que você queira usar de uma forma metafórica, você não viu o futuro e você estava restrito pelo presente. E, além do mais, esse presente tinha um limite. Então, quem já leu O Alquimista de Paulo Coelho? Né? O Alquimista de Paulo Coelho, eu não quero estragar nada aqui, mas ele só tem nomes de umas 3 ou 5 pessoas. O resto é tudo ele e ela. Imagine a complexidade de você fazer isso sem saber, né? O contexto. Então, era sequencial. E a gente estava tentando resolver o problema da tradução. Então, os meninos chegaram, né, os ocupados, e disseram assim: olha, eu vou ver se eu consigo treinar um modelo que gere um embedding diferente do outro, correto? Diferente do outro. Esse embedding, ele vai ser de tal maneira que, quando eu multiplicar na primeira sentença o embedding de animal por it, a média ponderada vai dar bem alta. E quando na segunda, quando eu multiplicar street por it, a média ponderada vai dar alta. Ela vai dar mais alta do que a média ponderada de animal e it na segunda sentença, e na primeira, a média ponderada de street e it vai dar menor do que animal. Tudo certo? Muito bem, agora eu vou dar a intuição por trás. Eu tenho 500 slides e eu ainda estou andando para trás, né? Eu vou lhe dar a intuição por trás, porque eu acho que isso é a coisa mais importante na vida. Veja mesmo, a gente viu como é que a gente adiciona 2 embeddings, correto? Agora a gente vai ver como é que a gente multiplica. Quando a gente multiplica 2 embeddings, digamos que eu multiplico o embedding do gato pelo cachorro. Eu vou multiplicar esse valor por esse valor por esse valor por esse valor por esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Correto? Correto. E depois, eu vou somar e tirar a média. Tudo certo? Tudo bem. Tudo bem? Não me perderam, não, vai? Não. Então, eu quero lhe mostrar uma coisa. Suponha que você está multiplicando... Olha, eu não posso. Se eu levantar, eu sou decapitada. Se você multiplicar cachorro por gato, as curvas, elas têm formas similares. Então, elas estão altas e altas, depois baixa e baixa, e depois ela tem um platô. Correto? Então, se eu multiplico 2 curvas que elas têm a mesma forma, o que é que acontece? Alto com alto, alto.
Baixo com baixo, baixo. E platô você faz de uma maneira modular, você tem um platô. Então, o que acontece é que a multiplicação de duas curvas similares, elas preservam a forma. Enquanto que, se você multiplicar uma que tem alto e baixo platô, com uma baixo-alta platô, ela perde a forma. O alto pelo pequeno se torna pequeno, o pequeno pelo alto se torna pequeno, e você achata as duas curvas. Essa é a intuição por trás. E você chega e você diz assim, quando eu estou multiplicando essa curva pela outra curva, tem certas características que são mais relevantes nesse contexto. E aí, ao invés de somente multiplicar essa valor por esse, você multiplica um valor pelo outro e você multiplica por um peso. E é isso que a gente chama a média ponderada. Você vai multiplicar esse valor por outro e multiplicar essa multiplicação por um peso, e aí você calcula a média ponderada. Correto? Então, se eu tenho uma tabela aqui com 9 colunas, quantos pesos eu preciso? 9. Certo? Para cada multiplicação de combinação aí. Então, eu vou ter uma questão de peso para a primeira linha, uma questão de peso para a segunda linha. Então, quando eu multiplico o valor da coluna pela coluna e o peso. Correto? Então, se eu tenho 768 colunas, eu preciso de uma tabela com as 768 valores do embedding e eu preciso de uma tabela com os pesos. Como é que a gente mede o tamanho de um modelo de inteligência artificial? Quem já ouviu falar? Esse meu modelo tem 32 bilhões de parâmetros. Ou 1 trilhão de parâmetros. Alguém já ouviu falar nisso? O modelo é medido pelo tamanho. O que a gente está medindo é a quantidade de pesos que a gente usa para fazer a multiplicação dos embeddings. Vocês querem um Kleenex, porque é um Kleenex muda. Você entende? O que a gente está fazendo é multiplicar matriz. A gente está multiplicando matriz, a gente está multiplicando linha por linha, com o peso. Então, essa tabela, ela aumenta, ou ela precisa ser multiplicada pelo peso, e a quantidade de pesos que você tem é a quantidade de dimensões que você tem para, como a gente diz no Nordeste, a quantidade de pitoco que você tem para controlar a coisa. Certo? Até agora comigo? Sim, sim. Então, pronto. Então, tá bom. Né? Então, quando você chegou aqui, vamos ver uma brincadeirinha aqui. Para que eu calcule esse embedding, eu tenho que pegar o embedding da palavra the com o embedding da palavra the, multiplicado pelo peso, e aí eu calculo o valor. E eu faço isso para cada uma das outras palavras e eu vejo qual foi a média que cada um deu. Agora eu faço isso para the, e eu faço isso para animal, e eu faço isso para cada uma delas. Quantas palavras tem nessa sentença? 12, certo? Então, nesse daqui, eu precisei, para cada palavra, é um quadradinho aqui, correto? Porque eu tive que fazer a palavra com cada um deles. Como eu tenho 12 palavras, eu precisei de 12 quadrados. E em cada um desses quadrados, quando eu multiplico ela pela outra, eu estou multiplicando 768 por 768 pelo número de pesos e calculando a média ponderada. E é por isso que a gente vai queimar o mundo. Certo? Isso aqui, só 12. E eu estou falando uma camada do modelo. O modelo, ele tem N camadas. É por isso que a gente diz assim, 1 trilhão. Se você pega 1 trilhão e você diz assim, eu só tenho 768 dimensões, que não faz sentido. Porque se você tem mais camadas, você tem que ter mais largura, né? Tem que ter mais peso. Mas, de todo jeito, você multiplica o peso pelo número da camada e você diz assim, eu tenho 1 trilhão de parâmetros. E é por isso que a computação é feita. Porém, todavia, contudo, mudou a história. Por quê? Quando eu estou treinando o modelo, eu vejo it, e eu não vejo it
com o passado. Eu vejo it com cada uma das outras palavras. E é por isso que o paper é chamado Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa, porque você está prestando atenção naquela palavra, naquele momento, no contexto bidirecional da sentença. E aí você consegue fazer uma acurácia semântica que é sem paralelo. E, apesar de que o número de computações que você faz é exclusivo, você faz isso em paralelo. Em computação, quando uma pessoa diz assim, olha, eu encontrei uma solução paralela, sai da frente. Porque não tem esperança. Meu marido é de computação também, a gente acredita tanto no conceito de paralelismo que eu tive gêmeos. Então, essa arquitetura que se chama de multiplicações, essa é a arquitetura que é o transformer. E a transforma porque você está transformando linearmente de um espaço para outro, mas eu digresso. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte, que na IA, e especialmente na IA generativa, mas na IA de uma maneira geral, desde machine learning até agora, você tem 2 momentos na história. Olha, se vocês não entenderem isso, me façam um favor, não digam que jamais me conheceram. Tá certo? Que isso aqui é uma coisa muito importante. Tem 2 momentos. Um momento do treinamento, onde eu estou fazendo essas multiplicações, e aí eu verifico, tá bom, não tá, eu volto, ajusto os pitocos do peso e faço de novo. Certo? Esse vai e vem, é uma quantidade de computação que eu não quero nem dar um número, que é obsceno do obsceno. Tá certo? Mas é a máquina que está fazendo tudo bem. Isso é quando você treina. Aí, uma vez que você treinou o modelo, aí você vai para a inferência. Que é as pessoas dizem, eu estou inferindo, eu estou fazendo a query, eu estou fazendo o model request, o que for. Então, eu treinei. Quando você usa Gemini e você pergunta qual é a cor do cavalo branco Napoleão, ele está usando o modelo treinado, certo? E ele lhe dá a resposta. Tem 2 coisas, que tem o token, que agora a gente já sabe que são as raízes das palavras no dicionário, que tem o token de entrada e o token de saída. Quando você chega e diz assim, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? A gente consegue fazer essas multiplicações em paralelo. Mas quando a gente gera, ela é sequencial. Porque a linguagem natural, a gente chama auto-regressive. Ela gera e diz A, aí ela chega e diz cor, aí ela bota a cor e gera a cor do e gera cavalo, e é sequencial. É por isso que quando vocês pagam token, o input token custa, em geral, 0,05 centavos por 1 milhão de tokens. Porque a gente processa em paralelo. O output token custa 5 vezes, em geral, o valor, porque a gente faz sequencialmente, certo? Então, é preciso prestar atenção a isso. Então, se você chega e diz assim, olha, a resposta foi sim ou não, muito mais vantajoso perguntar, a cor do cavalo branco Napoleão é branca? A resposta é sim ou não, né? E se não for, qual é a cor? Porque você está gerando a quantidade de palavras que você gera. Sai uma meia resposta do Gemini que foi verbosa, eu disse, eu também, do ponto de vista financeiro, porque você pagou uma quantidade enorme de dinheiro, né? Então, nessa era, você tem o pré-treinamento, que tinha uma quantidade de computação enorme, e a inferência, que era bem pequenininha. E aqui não está em escala, eu só quero dar a tendência da proporção, tudo certo? Então, aqui eu fiz o treinamento, agora eu faço a inferência. Isso aqui é só um exemplo, para que vocês entendam o que acontece, eu vou bem rápido, porque eu quero passar para outro tópico. Quando você chega para a Google e você diz assim, o gato sentou na, e a Google mostra um monte de opções de como a gente chama autocompletar a sua sentença, né? Muito desse autocomplete é baseado em quantas pessoas fizeram a mesma pergunta nos últimos tempos. É baseado no contexto. Por exemplo, na época da Copa, eu não preciso saber que quando você bota assim, Inglaterra e qual foi? França. Quando você chega a dizer Inglaterra
e aí eu autocompleto, e França estão jogando, e aqui é o placar. Ali eu não preciso usar inteligência artificial nenhuma, né? Porque ninguém é doido que você vai fazer isso. Você já sabe que pela frequência é mais ou menos isso que você quer. Porém, quando você faz uma coisa mais complicada, eu tenho que autocompletar aquilo. E aquele autocomplete, para que você tenha ideia, nos tempos primórdios, ele era totalmente feito em embedding, que a ideia era, eu vou treinar embeddings que, dado um pedaço de uma sentença, eu sei qual é a palavra que melhor completa aquilo. Então, quando você chegava e dizia assim, o gato se tornar, eu tinha que pegar esse embedding e multiplicar pelo embedding de cada uma das palavras no dicionário e calcular a média ponderada. E quando eu chegava em MET, ele dava que a média ponderada era maior, porque já tinha antes. E da mesma maneira, quando eu chegava em RUG, ele também dava maior, e aí eu chegava eventualmente em outras palavras, como table, mat, reg, blá, 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 até Zikium, que é a última palavra do dicionário. Isso é um bônus hoje, vocês saberem essa informação. Quando depois que eu calculo a média ponderada, aí eu faço o que a Google faz de melhor, que é indexar. A gente indexa pelo peso. E aí a gente tem no topo mat, rug and table. Aí dessas 3 opções, qual é a que eu escolho? E aí, saúde. E aí é que tem o uso do que a gente chama temperatura, saúde. A temperatura. Se você colocar a temperatura 0, é como se você tivesse congelado. E aí você chega e diz, eu vou pegar sempre o que está no topo e o gato sempre vai se sentar no mat. É o mais perto que a gente chama de determinismo, mas não é determinismo. Por quê? Para ser sincera, dependendo do número de casas decimais, da multiplicação da máquina na qual aquela inferência foi feita, eu posso arredondar para a próxima. Ou a próxima e a primeira pode ser o mesmo número e eu lhe dar uma resposta diferente, entende? Então, eu e Bani, a gente pode fazer a mesma coisa com a temperatura 0 no meu computador, eu posso ter método, no dela ter RAG, porque o arredondamento foi feito assim e foram indiferenciados. Mas digamos que todas as coisas consideradas o mesmo, com 0 você tem a mesma resposta. Se você chegar e você disser assim, não, eu quero uma temperatura mais alta, o que vai acontecer é, você pode chegar e dizer assim, eu quero o topo K. Então, você diz assim, eu quero o topo 5. Então, o que você está dizendo, eu quero uma resposta que está entre os 5 melhores. E é por isso que a IA é, em geral, chamada generativa, porque ela é imprevisível. Então, você pega o topo 5, é como se você pegasse as 5 palavras, colocasse num saquinho, chacoalhasse e tirasse uma. Então, você pegou as 5, da primeira você chacoalha, e o gato se senta na mesa, no outro ele se senta no tapete, no outro ele se senta no sofá, e por aí vai. Ou você chega e você diz assim, não, eu quero um conjunto de palavras cuja a média ponderada, né, que a gente chama probabilidade, somada de 75, ou seja, eu não quero aqueles que estão na margem. Aí esse grupo que soma 75 pode ter uma palavra, ou pode ter inúmeras, porque elas estão com poucas probabilidades. Você bota no saco e elas botam uma random. Ou você diz assim, eu quero a temperatura mais alta, 100. Então, todo mundo que foi considerado está ali e o gato pode sentar na lua, certo? Porque você tira, é por isso que é aí que vem da generativa. Então, esses são os 2 fundamentos da IA generativa, que é a noção do embedding e a noção do Large Language Model. E isso, eu cheguei em 2022 aqui com você. Levou 39 minutos, certo? Mas a gente conseguiu, não foi não? Agora, isso é o que aconteceu em 2022. Aí você chega e diz assim, e eu penso que é tudo o que aconteceu. Eu digo, não. Por quê? E nem eu, nem Freud, a gente consegue explicar, com exceção que as pessoas de inteligência artificial têm contato. Mas um outro grupo de desocupados chegou e disse assim, olha, em 2012 a gente botava foto gato, cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro, e todo mundo fazia, e agora a gente está em linguagem, ninguém está prestando atenção na foto. Aí um desocupado lá disse, eu vou botar aquelas aulas de alfabetização para um bom uso. Pegou uma tesoura e cortou a foto do gato em 3 tiras. Depois pegou a tesoura e cortou verticalmente. Eu estou dizendo aqui porque a gente corta em 1.600 pedaços. Eu sou muito generosa, a gente vai cortar em 9, tá certo?
E aí ele chegou e botou a parte da frente do gato ali, a parte do meio ali e a parte de baixo ali. E qual era a intuição por trás? A intuição por trás é que, quando eu treinei um modelo para fazer tradução no Attention is All You Need, o que a gente conseguiu fazer foi treinar um modelo que entendesse as dependências de cada pedaço com os outros pedaços do contexto. E, em teoria, não deveria fazer diferença se aquilo fosse palavras ou pedaços de uma foto. É a mesma maneira de você chegar e dizer assim, olha, a cabeça do gato era o sujeito, a parte do meio era o verbo e o final era o predicado. E para a inteligência artificial, ela não se importa, correto? Então, a ideia é que quando você vai para o oculista, ele pergunta, o que é que você prefere, essa ou essa? Certo? Então, aqui é como o humano vê e aqui é como a máquina vê. E aí eles chegaram e disseram, eu preciso de uma quantidade obscena, então eles fizeram isso com o cachorrinho, fizeram isso com o flamingo, e nenhum animal foi ferido no processo, mas a gente fez com a quantidade obscena dele, certo? E aí a gente foi treinar. E a gente treinou e a gente disse, olha, essa daqui, a próxima sentença, a próxima palavra é gato. Essa aqui, o próximo é cachorro, essa aqui é flamingo. Então, se a linguagem natural fosse, essa arquitetura de transforma, ela fosse generalizável, ela funcionaria. E os desocupados estavam certos, porque quando eles colocaram, depois de treinar a coisa do gato, aí você tem o mesmo mecanismo, com mais probabilidade é um gato, com menos probabilidade é um tigre, é um leopardo. E é por isso que quando a gente bota a foto, nem sempre a gente recebe o gato, entendeu? Então, aqui a gente chegou, aí um outro grupo de desocupados chegou e disse, mas menino, se isso funciona para uma imagem, deve funcionar para um vídeo. Porque um vídeo é uma sequência de imagens. Então, eu posso pegar a imagem, eu corto a imagem, e aí o que eu estou fazendo é equivalente a um parágrafo. Se o primeiro é uma sentença, o segundo é outra sentença, o terceiro é uma sentença, o quarto deveria ser a continuação. Aí, de novo, você prefere essa ou essa, né? E é como a máquina vê. Durante o treinamento, a gente mandou uma quantidade obscena. Durante a inferência, quando você dá 3 frames, ele dá o quarto. Aí você prefere essa, que é o que ele deu, ou você vê essa que, em comparação, ele entendeu que o gato estava se deslocando. Certo? E aí, não teve limite para a quantidade de desocupados lá, que disse assim, olha, eu acho que isso funciona para o tridimensional, funciona para áudio, e por aí vai. E aí é que vem a grandiosidade da coisa, porque você descobriu uma arquitetura única que serve para o que a gente chama qualquer modalidade de dados, certo? E você sabe quando você descobre uma coisa como uma mesa, que ela é extremamente funcional, aí você diz, agora, toda vez que eu melhorar a mesa, eu levo todo mundo junto comigo, certo? Aí um outro grupo de desocupados chegou e disse assim, mas para cada modalidade de dados, essa arquitetura transforma ela é um pouco diferente, porque o tipo de entrada difere e eu estou fazendo ajustes. Aí um desocupado chegou e disse, não, eu vou inventar uma coisa que é chamada Perceptor. E esse Perceptor, ele vai pegar qualquer tipo de entrada, fazer de uma forma única, e eu só preciso de um transforma, e você pode botar qualquer tipo de dados. Certo? Aí um outro grupo de desocupados disse, mas se você descobriu isso, por que você está botando separado? E aí ele fez um experimento, se chama Flamingo, que é um dos experimentos mais famosos da Google, porque ele chegou e disse, ao invés de eu botar letra e imagem, eu vou botar letra e imagem. Eu vou dizer que isso é um gato e mostrar a foto do gato. Eu vou dizer isso é um cachorro e eu vou escrever sobre o cachorro. E aí ele botou a foto do flamingo e a linguagem natural traduzir. Pela primeira vez, se conseguiu que a linguagem natural aceitasse como entrada uma imagem e desse como resposta um texto que era coerente com a imagem. Certo? Se você realmente não entende o movimento titânico aqui que houve. E aí, a gente foi, vamos pela sequência.
a gente inventou a arquitetura transforma, a gente mostrou que ela funciona para todas as modalidades, a gente mostrou que você conseguia um perceptor, que é uma representação intermediária, e aí você chegou e botou tudo de uma vez. E é essa foto, que é uma das fotos mais importantes, porque é aí que é o começo do que se chama AGI, Artificial General Intelligence. E a Artificial General Intelligence é quando a inteligência artificial ela vai conseguir cada vez mais se comportar como nós. E a ideia é que nós, seres humanos, a gente tem 5 sentidos. Alguns dizem que tem 6, eu chego lá. Mas são 5 sentidos que você vê, você sente, você tem o olfato, você sente o sabor, você emite som, você escuta e você toca. E a gente, com esses sentidos, a gente traz para um único cérebro que cria uma abstração maior, fazendo com que a soma das partes seja muito mais rica semanticamente do que desculpa, a abstração seja muito mais rica semanticamente do que a soma das partes, certo? A gente infere certas coisas, a gente consegue criar um mundo abstrato. E pela primeira vez, isso aconteceu com a inteligência artificial. Eu vou dizer a vocês um exemplo claro. Por exemplo, se você tivesse uma linguagem natural, treinando somente em texto, e você botava a palavra gato, aí, digamos que Vânia é aquele espaço tridimensional onde a palavra gato era o ponto, tudo certo? Era um embedding de gato naquele espaço tridimensional. Aí, Júlia chegava e dizia assim, não, eu vou treinar com as imagens. Aí botava a imagem do gato e no espaço tridimensional dela, o gato era 222. Se eu quisesse entender que esse texto era igual a esse, eu tinha que fazer o que a gente chama projetar, literalmente da álgebra linear, num terceiro espaço. Então, a gente teria que fazer o que a gente chama uma fusão. A gente tem que fundir nesse espaço e 222 nesse espaço, de tal maneira que eles ficassem bem próximos. Então, poderia ser que esse 1 se tornasse 333, contanto que essa foto se tornasse 3,001, 3,001, 3,001, para que, para a proximidade, eu soubesse que eles estão relacionados. E essa fusão é uma coisa totalmente, a gente chama loss. Você tem uma perda semântica enorme, não é acurada. Então, quando você coloca dessa maneira, o que você está... A intuição por trás é que agora você está criando um espaço de 6 dimensões, onde as 3 primeiras dimensões têm o embedding da palavra gato, as outras 3 dimensões têm o embedding da foto do gato, e eles já estão ali juntos por definição. Então, você poderia chegar e fazer assim, eu vou me fixar nesse gato e eu vou olhar para todos os embeddings de fotos de gato. Ou eu pego uma foto de gato e eu vou ver quais são todas as sentenças que estão relacionadas. Pode ser o gato é realmente lindo, ou esse gato parece um tigre, ou esse gato parece um leopardo. E no momento que você traz isso, a interpretação semântica fica muito mais rica, feita pela inteligência artificial. E aí a inteligência artificial também entende como se fala a respeito do gato. Como é que é a aparência do gato, como é que o gato se move, como é que o gato mia, e como é a profundidade do gato, etc. Certo? E eu vou trazer vocês aqui ao que a gente chama 2023, que é a era multimodal nativa, onde os modelos de inteligência artificial eles foram treinados nativamente em multimodalidade. Eu gosto de dizer que a Google não é uma companhia de marketing, porque o nosso CEO ele chega e diz, olha, hoje a gente vai lançar a Gemini, que é multimodal. Me levou 49 minutos para explicar por que é que isso importa. Entende? Bom, aí, vocês se lembram que eu falei, treinamento leva muito tempo e a inferência leva pouco. Tá certo? Agora eu vou desdizer tudo que eu disse. Tá certo? Porque não é exatamente desdizer, mas a proporção, ela vai ser diferente. Vocês precisam realmente prestar atenção agora, porque isso tem um impacto econômico. Em mim, você, em toda a humanidade. Certo?
que foi que aconteceu? A inteligência artificial, ela tem momentos históricos, quando dessas três vertentes se movem de uma maneira acelerada. Certo? A linguagem natural, a IA, ela precisa de três coisas. Ela precisa de dados, uma quantidade obscena. Ela precisa de processamento, uma quantidade hiper obscena. E ela precisa de uma arquitetura diferente. Se você olhar historicamente, e a gente não tem tempo aqui hoje, porque eu ia ter que vir de 1950 até aqui, eu comecei de 2022, que eu sou de 2013, foi? Sou muito generosa. Então, o que acontece é, você olha assim, uau, 2012 foi um ano crucial, foi quando a gente conseguiu fazer machine learning para imagens. E o que foi que aconteceu ali? Em 2007, o iPhone foi lançado. E tornou todo mundo um fotógrafo profissional. E a gente não só tira foto, a gente diz, isso é meu gato, isso é minha mesa, isso é minha refeição, isso é isso. A quantidade de dados, você democratizou a habilidade de coletar dados com labels, dados assim. Então, aí você teve um avanço. Quando foi em 2017, digamos, 15, 16, que se descobriu a arquitetura de Transformer, ela era baseada em multiplicação de matriz. Então, você tinha dados, porque a essa altura você tinha tantos websites e livros que estavam digitalizados, você tinha uma quantidade obscena de linguagem escrita. Você tinha uma arquitetura nova, mas você não tinha capacidade computacional. E foi nessa capacidade computacional que veio o uso de aceleradores como a GPU e a TPU, que a gente vai falar. E a GPU é da NVIDIA, e foi por isso que a NVIDIA, que já foi quase à falência algumas vezes na vida, para quem não sabe, ela quase não sobreviveu à era de celulares. Ela foi da indústria de jogos, e reza a lenda, como se diz, que Jensen, que é o CEO da NVIDIA, teve uma reunião com o professor de Stanford, e o professor de Stanford está dizendo, eu preciso fazer essas multiplicações de matriz numa quantidade obscena, e ele disse, por que você não usa os meus aceleradores de GPU que eu estou usando para jogo, e o resto é history, né? Mas o que a gente está vendo aqui é que, desde 2017, a gente tem uma arquitetura nova, que é a Transformer, que a gente ainda não está nem sequer no topo do iceberg de explorar tudo que as possibilidades que isso traz. Número 1. Número 2, a gente agora tem a quantidade de processamento, porque a gente consegue colocar essas GPUs e TPUs, a TPU é a Tensor Processing Unit da Google, e eu vou falar, em o que a gente chama pods, com milhões de processadores, certo? E aí vem os dados. A gente não tem mais dados suficientes, porque nós, seres humanos, não conseguimos mais produzir texto. Levou a gente até agora, nesses 3 mil, eu não sei quando foi, vou nem dizer besteira aqui, que eu não sei quando foi que a linguagem escrita saiu da pedra e veio para a imprensa, né? Mas nessa época a gente escreveu tanto, e a gente não consegue. Então tem a crise que a gente chama, oh meu Deus, vai faltar dados. Né? A gente não vai conseguir treinar essas máquinas em todas as possibilidades. E o que é que a gente faz? E aí foi um grande pivot que aconteceu. Que a gente chegou e disse, se a gente não pode ensinar tudo, o que é que a gente faz com as crianças da gente? A gente ensina elas a pensar, a criar uma opinião, a criar um conjunto de valores e a raciocinar. E aí veio o que a gente chama essa ideia de raciocínio, reasoning, certo? E aqui é um exemplo que quando você chega, você diz para... eu vou mais rápido, eu não vou me deter nos exemplos agora. Quando você chega, você diz assim, vou resolver um problema de matemática. Né? O menino ele tinha 5 ovos, ele quebrou 2 e ele comprou mais 7. Quantos ovos ele tem? E aí a linguagem natural achava que era somente chegar e jogar ali uma quantidade, um número aleatório, porque para completar você queria, o menino ainda tem X ovos. Mas do ponto de vista semântico, você queria que X fosse a quantidade restante, não só completar a sentença no contexto. Correto? Então,
a linguagem natural estava falhando. Então, o que é a solução? A gente vai dar todas as combinações de todos os problemas, de todos os valores, impossível. Então, a gente chegou para a máquina e disse, olha, antes de responder, quebre o problema em vários pedaços e raciocine, certo? E aí começou toda essa era de, vamos pedir ao modelo a mostrar os passos, você vai antes raciocinar de responder, e foi uma ideia, uma era de chain of thoughts. Você gera, você planeja e você cria mecanismos. E aí a gente começou assim, a ensinar a linguagem natural, todas as técnicas de planejamento. Você vê 3 maneiras viáveis, aí você começa cada uma, aí a que der mais resultado, você vai e investe mais nela, e você mata a outra. E aí teve quantidade de desocupados que foi suficiente para ensinar estratégias diferentes. Tree of thoughts, chain of thoughts, você chegar self-conscious, tente verificar os resultados. E aí é que a gente vê que antigamente era como se você estivesse mandando a pessoa para a corrida, analogia aqui, para a Fórmula 1, com o carro todo completo, e dissesse agora é só você dirigir. E agora não, você é mais um tipo IKEA, que você dá os pedaços à linguagem natural e manda ela pensar. E o que é que isso aconteceu e por que é que eu estou passando tanto tempo? Porque hoje você tem na Google mais de 900 milhões, não me leve o número aqui, de pessoas usando a linguagem natural, certo? Essas pessoas, antigamente, a gente passava muito tempo treinando e elas faziam a inferência, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? A resposta saía. Agora, cada vez que ela faz uma pergunta, o modelo tem que pensar, certo? E o modelo pensa, e eu multiplico isso por 900 milhões, e o agregado da inferência agora é maior do que o custo do treinamento do modelo. E foi aí, nesse momento, que o mundo se desesperou. Porque eles disseram, esse crescimento da inferência, ele é proporcional ao tamanho da população. Porque celular, o bebê não precisa de celular ainda, né? A pessoa muito idosa, ela não precisa de celular, porque ela não consegue usar. Mas a IA generativa, do momento da fecundação, ou talvez até antes, até o que a pessoa morre, ela vai ter utilidade. Então, ela é proporcional ao número de pessoas através da vida inteira. E ela é uma função do GDP, do PIB, né? Do PIB, porque do PIB mundial, né? Eu não sei se o PIB é do país, não importa. Vocês pegam a ideia. Você pega o GDP de cada país, multiplica pelo número de países e você tem o GDP global. Não é mesmo assim? E aí o que você está dizendo eu vou precisar isso na agricultura, eu vou precisar isso na ciência, no hospital, etc. E aí o mundo se desesperou. E foi aí que a gente viu a corrida para chegar e dizer, eu vou investir em data center. Porque antigamente, quando você estava investindo em data center, era para investir no treinamento. Quantas companhias tem que estavam treinando modelo, etc.? Você tinha uma centena, no melhor caso, né? E agora todo mundo precisa de inferência. E aí para que vocês tenham uma ideia, a gente mede hoje em gigabytes, em gigawatts. Hoje a gente não mede, por exemplo, quantos processadores você precisa, ou quanto de memória você precisa usar, mede pela quantidade de energia que você vai usar. E para que você tenha 1 gigawatts, você precisa de 50 bilhões. Certo? Então, quando você diz assim, a Google, ela teve um trimestre espetacular, e o valor do estoque desceu. E por que foi? Porque, junto a isso, a gente disse, olha, a gente no início do ano pensava que ia gastar 100 e não sei quantos, agora a gente vai gastar 215 bilhões em data center. Certo? Aí a história. Certo? Tudo certo? Então, a gente chama que a gente entrou em 2024 nessa era do raciocínio. E eu acabei o primeiro de 7 tópicos. Certo?
para a gente falar. Mas isso é o que eu chamo a base, né? E aí o que a gente vê é que a gente falou de modelos de linguagens naturais e linguagens multimodais, e a gente diz que não para por aí. E o grande avanço, eu vou passar pouco tempo nisso, é o que a gente chama World Foundational Models, certo? E eu vou explicar a vocês bem direitinho. Suponha que você tivesse assim, um menino estava segurando a bola, o menino soltou a bola. A linguagem natural, ela completa e diz, e a bola caiu, correto? E ela diz que a bola caiu não baseada em aceleração gravitacional, não no fato de que da distância da mão do menino para o chão, etc. O menino podia estar na Lua e ele soltar a bola, e a bola não necessariamente, não na Lua, desculpa, no espaço. Obrigada. No espaço, e a bola não necessariamente caía. Então, não é semanticamente acurada, ela é probabilisticamente alinhada com tudo que foi feito antes, certo? O World Foundational Model, ele treina um modelo baseado no comportamento da física. Então, ele é completamente diferente. Ele chega e ele diz assim, eu vou verificar como o mundo se comporta, ele evolui ao longo do tempo e responde às ações. Então, ao invés de eu tenho essas sentenças e eu vejo qual é a probabilidade da próxima palavra, eu entendo o mundo como eu estou no estado X, tem um conjunto de ações Y, dentro do contexto das leis da física, o próximo estado é o estado T mais 1, certo? E a gente aprende as leis da física de duas maneiras, a intuição implícita, a gente olha milhões de vídeos e a gente chama esses vídeos que eles são telemetrizados. Então, você bota um monte de sensores na garrafa e você empurra a garrafa e você traz a garrafa e aí ele consegue medir a força que foi causada. E eu digo que a gente está dando a IA generativa o benefício, o privilégio de ir através de todos os experimentos que Newton, Einstein, etc. foram. Eles fazem os próprios experimentos e eles entendem que um corpo não passa pelo outro, e eles implicitamente derivam as leis da física. E o outro é o treinamento explícito. A gente chega e diz, olha, a gravidade é 9,81. Quanto é que você calculou? Use, etc., e a gente ensina as dinâmicas de fluido, diferença de calor estrutural e etc. E para que vocês entendam a implicação disso, é o seguinte. Número 1, no momento que você tem um modelo que entende as leis da física, jogos se tornam muito mais realistas, porque você está fazendo a coisa vendo. A simulação, a geração de vídeo, ela é muito mais acurada, porque ela está preservando as leis do mundo físico na qual a gente vive. E isso, na realidade, lançou, catapulta, como é que a gente diz assim? Catapultou a robótica autônoma, certo? E aí é que você precisa entender que a IA generativa ela é um jogo de xadrez, não é um jogo de dados, né? Porque no momento que você cria a simulação, você tirou 3 gargalos da robótica. O gargalo número 1 era que para gerar dados, para pré-treinar o robô, era lento, caro e perigoso, que você tinha que fazer no mundo real e agora você pode simular. Número 2, o robô, ele dizia, eu vou fazer essa ação, ele não entendia a consequência. E agora ele pode simular internamente antes de agir e ajustar as próprias ações. E terceiro, que é realmente fascinante, é que as leis da física, elas são universais, imutáveis e transferíveis para qualquer tipo de robô. Então, antigamente, eu estava programando um braço numa fábrica, eu estava treinando um humanoide, eu estava treinando um drone. E agora, eu não preciso fazer isso, porque o que eu estou dizendo a ele obedeça às leis da física que são universais. E são esses aceleradores que a gente, às vezes, como observador, você não entende a magnitude do que, quando você chega para a IA generativa e diz assim, agora eu entendo as leis da física, você abriu a robótica autônoma, certo?
E aí, por exemplo, a diferença que eu quero que vocês entendam muito, muito bem. Suponha que você tem uma bola, certo? E o robô viu que a bola saiu dali, rolou e foi para baixo do sofá. Antes de você ter um World Foundational Model, o que é que o robô tinha? O robô tinha uma câmera. Então, o robô via a bola rodando, e o robô via a bola desaparecer. Então, se você chegasse para o robô, que só podia ver, e não tinha um raciocínio físico, e dissesse na terceira cena, pegue a bola, o robô não sabia onde a bola estava. Porque a bola estava embaixo do sofá e ela estava fora da visão dele. E agora, como ele entende, ele sabe que a bola está embaixo do sofá. O impacto disso para viabilizar que os robôs entendam e ajudem idosos e pessoas doentes é impagável. Certo? A Google lançou essa semana, não, umas 2 semanas atrás, 3 modelos. O Gemini Robótico Embodied Reasoning 2, que faz toda a parte do planejamento. O Gemini Robotics, que é o que a gente chama VLA, Vision Language Action, que a única coisa que ele faz é a ação. O Gemini Embodied Reasoning, que é o raciocínio incorporado, né? Ele está, na realidade, analisando tudo que está acontecendo, levando em consideração as leis da física, voltando, vendo quais foram as ações que foram, quais as instruções, etc. O outro está agindo baseado naquele planejamento estratégico. Ele se lembre que o outro está raciocinando. E o terceiro é um que vai no device, porque se você perder conectividade com a cloud, ou se você tiver latência, você tem outro problema. Certo? Então, não pense, eu digo assim, enquanto o mundo está ocupado brincando de chat, né? Os desocupados estão trabalhando. Certo? Certo? Então, a terceira coisa que eu gostaria de falar é essa ideia de agentes, e eu vou, na realidade, me concentrar aqui nessa coisa muito mais importante. Do ponto de vista de computação, certo? Do ponto de vista de computação, se eu sou um programador, antigamente, quando eu fazia um aplicativo, a minha primeira tarefa era saber quais são todos os pré-requisitos. Então, eu vou usar um exemplo bem banal. Suponha que você chegasse para o seu departamento de IT e dissesse assim, olha, a gente precisa de um aplicativo que diga como é a maneira mais eficiente de eu sair de casa para vir para o trabalho todo dia. Aí, o que era que a pessoa ia perguntar a você? Quais são os meios de transporte disponíveis, né? Quais são as suas preferências, etc. E ele chegava e dizia assim, olha, eu hoje vou levar em consideração isso, e eu vou levar em consideração o tempo, e aqui está um aplicativo. Todo dia você chegava lá e você dizia assim, olha, para mim, qual é a melhor rota? Ele dizia, pega o carro hoje, vai de bicicleta, tudo mais. Certo? Aí um dia, Deus o livre, você quebrou o pé. Aí você chegou e você disse assim, agora eu quero ir para o trabalho, vá de ônibus, mas eu não consigo, vá de bicicleta, mas eu tenho a perna quebrada. Certo? Aí você chega e diz assim, esse aplicativo não me deixa. Não é isso que a gente diz? O aplicativo não deixa eu colocar que está com a perna quebrada. Isso era como a gente fazia aplicativos tempos atrás. Hoje, quanto menos restrições você colocar, melhor. Como é que você hoje, alguém chegasse para mim e dissesse, Patrícia, eu quero um aplicativo que me dá a melhor maneira de chegar de A para B. Então, eu diria para o agente, e esse é 20. Você é um expert em transporte. Antes de responder a pergunta do usuário, você verifique quais são todas as coisas que você deveria levar em consideração para calcular a melhor rota. E aí o agente diria, eu tenho que entender o tempo, eu tenho que entender o trânsito, eu tenho que entender os meios de transporte, eu tenho que dar uma olhada no tráfego e levar a melhor consideração. E no dia que eu chegar e disser assim, eu tenho a perna quebrada, o agente vai chegar e vai botar um plano, dizer assim, na hora, em tempo real, não é quando eu faço o aplicativo. Então, isso para a gente é uma coisa que vai levar muito tempo para o seu engenheiro de software entender que antes o seu objetivo era prever todas as combinações possíveis. E hoje, para que você não diga o aplicativo não resolve, você tem que dar
o objetivo, as restrições que você quer, os valores, e deixar que o agente ele entenda os objetivos, planeje, coloque várias estratégias, encontre os caminhos, avalie as opções, entenda se elas ajudam e botem o melhor. Então, o que foi que aconteceu? Aqui, a gente tinha o input token, correto? Que a gente disse é 1/5 do valor do output token. E o output token era medido pelo número de tokens que saía da linguagem natural, tá certo? No momento que você diz a linguagem natural, pense, a linguagem natural pega o input token e ela começa a colocar planos. E aquilo ali é contado como output token. Mesmo que ela chega e diga, a cor do cavalo branco de Napoleão é branca, digamos que ela bote sim ou não, você está pagando pelo que a gente chama thinking tokens. E é por isso que você vê hoje a linguagem natural perguntar qual é o seu thinking budget. E esse thinking budget está contado como output, que é sequencial e por isso custa 5 vezes. E quando você chega e você diz assim, ok, né? Eu vou pegar um modelo de menos parâmetros, porque quanto menor o número de parâmetros, menor o número de multiplicação, mais rápido e mais econômico, eu digo a você, o que é que você prefere? Você prefere ir a um médico especialista no seu problema e pagar $1.000 por uma consulta de 1 hora? Ou você prefere ir para a emergência e encontrar um monte de generalistas que custa $200 a hora ou $100 a hora e você passa 24 na emergência? Lhe custou 2.400 e eu não sei nem se a resposta foi a mesma coisa. Então, as pessoas chegam e dizem, eu vou pegar um modelo pequeno. E quanto é que ele vai pensar? Que um modelo pequeno, para resolver o seu problema, ele vai ter um thinking budget no budget do output, que pode ser muito mais. Tá certo? E isso, para que vocês saibam, é parte do que se chama tokenomics. É a economia de tokens que você precisa entender. Primeiro, você tem que saber o que é danado é um token, não é? E aí a pessoa chega e diz, é $1. Não é. E se disserem a você, vocês dizem que não me conheceram, né? Certo? Então, essa é a parte de agentes, que é muito importante que vocês entendam. E a terceira coisa que é importante que entendam é a parte dos protocolos. Eu também não vou falar, mas esses agentes estão falando entre si. E se você não tiver uma mesma linguagem, vai dar problema. Porque a gente está entrando na era agêntica, onde os agentes eles vão negociar entre si. E as pessoas dizem, eu falo a mesma linguagem, eu não me importo, porque eu não estou preocupada de que você usa português ou inglês ou alguma coisa, eu estou bem preocupada de que a gente tem equivalência semântica, de que a palavra que eu digo é a mesma que você tem. Isso aqui são alguns casos de uso que a gente não vai dar tempo, infelizmente. Eu quero falar de 2 coisas aqui. A primeira, eu queria que a gente entendesse um pouco o que é a GPU, né? A GPU, ela imagine que a computação, ela tem a CPU, que é a Central Processing Unit, e essa Central Processing Unit, ela faz uma multiplicação de cada vez. Digamos, de uma maneira bem simples. A GPU é como se ela tivesse a possibilidade de fazer 100 multiplicações ao mesmo tempo, certo? Então, você chega e você bota assim, 100 processadores, e você chega e diz, ela tem a GPU, ela tem o que é chamado a von Neumann Architecture, arquitetura de von Neumann. Na arquitetura de von Neumann, se você tem que multiplicar, digamos que cada uma dessas pessoas dessa fila é um processador. E cada um deles vai fazer a multiplicação. Você lembra que a gente precisa de multiplicação só a gota, né? Então, cada uma delas vai fazer a multiplicação. Então, essa primeira, qual é o seu nome? Camila. Camila precisa do número A, B e C, porque Camila tem que multiplicar aquela coluninha do embedding pela outra coluninha do embedding pelo peso, certo? Então, ela precisa de A, B e C. Então, eu tenho que pegar da memória A, B e C e colocar nos registros de Camila. Camila faz aquela multiplicação, e como aquilo é uma arquitetura von Neumann, ela tem que pegar os resultados daquela soma e botar de volta na memória. Tá certo? Aí a segunda multiplica C, D e E, F e bota na memória. E vocês fazem isso em paralelo,
Botaram tudo na memória. Depois disso, a gente bota de volta e digamos que tem uma coisa que consiga somar tudo ao mesmo tempo. Se a arquitetura von Neumann, você vai da memória para os registradores e bota de volta. Certo? Então, a GPU chegou e disse, eu vou fazer isso em paralelo. Eu tenho um monte de processador, eu vou fazer isso em paralelo, tudo certo. Certo? A Google tem uma pessoa que chegou e disse assim, olha, eu te digo uma coisa, eu não tenho boa notícia, não. Se uma percentagem grande das pessoas utilizar voz, a gente não vai ter processador suficiente que dê conta, certo? E aí a gente tem que fazer o nosso próprio processador. E a Google chamou ele de TPU. GPU é Graphical Processing Unit, porque foi feito no jogo, na simulação, que disseram, a gente pode adaptar isso para fazer. A Google chegou e disse, eu vou começar do começo. Então, do começo, o que é que eu preciso? Um tensor é uma matriz que ela pode ser esparsa. Você lembra que os números são perto de zero, né? E às vezes você não tem o número. Então, ela encolhe e ela expande como uma sanfona, e é por isso que ela é chamada tensor, e é daí que veio o nome tensor processing. Então, ela chegou e ela foi para uma arquitetura que é chamada sistólica. Ela não é von Neumann. Então, a gente vai chegar e a gente vai dizer, ok, eu preciso calcular a média ponderada. Concorda? Então, Camila, eu boto 3 números em Camila, e Camila vai multiplicar os 3, e ao invés de botar o resultado de volta, ela vai passar para a próxima, que vai guardar esse resultado de lá. Ela vai pegar os próximos 3, multiplicar e já soma com o resultado de Camila. E coloca o resultado de volta na próxima, que pega mais 3, já soma, e quando sair daquele lado ali, eu já tenho a média ponderada. Quer dizer, eu tenho a soma, eu divido, e eu tenho a média ponderada. Concorda? Sim. Aí você diz assim, Camila vai ficar sem fazer nada? Não. Porque eu tenho a próxima matriz que eu já estou alimentando em Camila. E eles movem ao mesmo tempo, e é por isso que é chamado sistólica, que é como o coração. Toda vez que você tem um heartbeat, todo mundo vai para o próximo. Todo mundo vai para o próximo. E é por isso que essa arquitetura é diferenciada. A outra coisa, se lembra que a gente começou do nada. Então, a gente sem legado é uma coisa maravilhosa, certo? E a gente começou em 2013. Você pensa assim, eu escutei agora, aí tem a versão 8. E essa versão 8, ela tem uma coisa muito especial, porque a gente, pela primeira vez na história, criou uma TPU, que ela é otimizada para o treinamento, que é o T, e uma TPU que ela é otimizada para a inferência, porque na inferência a gente está fazendo o quê? Pensamento. Então, a gente está sequenciando agora, em paralelo, várias linhas de raciocínio ao mesmo tempo, e por aí vai. A outra coisa que eu acho interessante, e essa é só mesmo porque eu acho interessante, é o fato de como a gente faz o cooling, a refrigeração. Quando você tem o processador tradicional, você está muito quente. Aí o que é que a gente faz? Está 100 graus aqui. A gente quer diminuir. Aí a gente traz ar frio. Correto? Aí você chega e diz assim, eu quero deixar a temperatura em 40, está a 100, eu tenho que trazer muito frio para que, na média, fique em 40. Mas eu tenho que gerar o ar frio para trazer para cá. Você entende isso? Sim. A Google chegou e disse, por que eu preciso gerar ar frio? Eu vou botar a água, que ela está na temperatura normal, ambiente, digamos que ela está em 40. E aqui eu tenho 100. Eu vou pegar esse calor daqui e eu vou aquecer a água. A água, ela entra com 40 e ela sai com 100. E o que é que a água quente acontece no meio ambiente? Evapora. Certo? Então, por isso que quando a gente diz assim, ela é mais eficiente do ponto de vista de energia, aí não é marketing, certo? Foi um bando de desocupado que chegou e disse como é que a gente vai botar isso junto. Eu prometi a Júlia que eu ia falar de quantum, então eu vou falar de quantum bem rapidinho aqui. E a história de quantum é uma história bastante simples. Se eu chegar para vocês e eu disser assim, olha, me faz uma brincadeira. Quais são os 2 números primos que, quando multiplicado, me dá 15? Quais são? 3 e 5. 3 e 5. Muito bem. 21. 3 e 5.
Esse nome desse jogo que eu aconselho vocês brincarem com seus filhos, vocês sabem quantos minhas filhas sofreram agora. Esse número essa brincadeira se chama fatorização, certo? Essa fatorização, ela para números pequenos é fácil. Mas quando você tem números bem grandes, a fatorização é quase impossível. Se você tiver um número com o maior número de dígitos, assim, para que uma pessoa consiga descobrir quais são os números primos que multiplicado leve aquele número, uma CPU normal levava, em média, 100 anos. Certo? Por causa disso, a gente fez tudo que a gente conhece até hoje em encriptação, baseado nisso. Quando você gera um código, gerei um código, aquilo é um número primo. Desculpa, aquilo é um número que é uma multiplicação de números primos, pode ser 2 ou mais, que só a entidade que deu conhece os números que foram usados para fazer. Então, se você passar aquele número para qualquer outra entidade, elas não entendem os fatores, e aí é assim que foi feito. A quantum computing, hoje, a gente tem 3 tipos de computação. A computação determinística, que é o que a gente conhece até hoje, que é a procedural, que a gente diz se isso, faça aquilo, etc. A segunda é a probabilística, que é da IA generativa, certo? Que você chega e você diz assim, eu vou fazer adivinhar o vídeo, etc. Mas é tudo baseado na probabilidade. E a terceira é a quantum. E a quantum, ela difere das 2 primeiras, porque o bit dela não só tem 2 estados 0 e 1. Ele tem qualquer estado entre 0 e 1. E a única maneira de você descobrir se está mais próximo do 0, mais próximo do 1, ou qual é o valor entre 0 e 1, é abrindo a caixa. Né? É você chegar e dizer assim, qual é o seu valor? Aí ela congela. E por que é que vale você ter esse valor entre 0 e 1? E o poder está em qualquer 0 e 1. Porque a quantidade de possibilidades e computação que você pode fazer entre mim e Vânia, dado que eu nem sou 0 ou 1 e ela nem é 0 ou 1, mas a gente é um valor intermediário, é inimaginável. Certo? Então, para fazer a desfatorização, ou a fatorização, a gente consegue, com o quantum computing, fazer isso na questão de minutos. Certo? Ela também tem outras propriedades, que é que quando eu loco meu valor, digamos, em 0, eu tenho uma contrapartida que loca o valor em 1. Isso é uma propriedade da partícula de quantum que torna com que você consiga, de uma maneira ou de outra, se comunicar por distâncias inimagináveis muito rapidamente, porque na medida que eu loco a minha outra partícula, também loca. Por que é que a quantum computing, ela, na mão de uma pessoa que seja um cyber criminal, ele consegue desencriptar todos os padrões. Por isso que a gente fala em segurança pós-quantum computing, porque a gente tem que encontrar outras maneiras de encriptar e proteger a informação que não seja vulnerável a quantum. A quantum, dependendo de quando a quem você perguntar, você pode estar próximo 1 semana ou anos. E ela tem problemas fundamentais, não diria problemas fundamentais, ela tem desafios fundamentais, ela requer depende de como você cria a partícula quântica, você tem restrições, por exemplo, a temperatura, ou você não pode trepidar, ou você não pode interagir, é por isso que é caríssimo você criar um computador quantum. E uma outra coisa super importante que eu queria que você entendesse é que quando você tem essas 3 computações, é um Venn diagram. Nem todos os problemas são resolvidos de uma maneira melhor pela IA generativa. A IA generativa, ela tem problemas que ela resolve que antes não era fácil resolver com a determinística. Mas tem problemas determinísticos como cálculo, multiplicação, que você não precisa da IA generativa, que é mais bem feito, determinístico, previsível e mais barato aqui. Da mesma maneira, a quantum,
ela tem problemas que ela resolve, que eram impossíveis para as outras duas resolver, mas tem problemas únicos que ela resolve que a gente ainda está descobrindo. Tem um bando de desocupados chegando e dizendo assim, se eu tiver a computação quântica, qual é o problema que eu vou conseguir resolver? E eles não sabem. Então, faltando 5 minutos, eu queria dizer um pouco né, umas conclusões. Primeira coisa é que a Google ela tem 3 valores que eu realmente acho importantes. A gente, primeiro, respeita o usuário, porque a gente acredita que é somente escutando as necessidades do usuário, o feedback, é que a gente consegue atender às necessidades. E, por incrível que pareça, todo mundo fala assim, a Google, nós somos treinados para serem, por definição, para sermos, por definição, humildes, que nada sabemos. Número 2, a gente respeita um ao outro. Tem uma coisa que a gente é medida com o Google, você, certo? Respeitar o próximo, a opinião do próximo. E a terceira é respeitar a oportunidade. E se tem uma que me deixa acordada de noite é essa. Quando uma pessoa chega para você lhe dar um problema, você diz assim, como é que eu posso 10x, 100x, 1000x esse problema? Se alguém tivesse chegado para você e tivesse dito assim, eu quero melhorar a pesquisa, melhorar a search, melhorar a busca, e você chega e você diz, não. Na realidade, o que eu preciso fazer é organizar a informação do mundo e tornar ela acessível e útil para todas as pessoas, certo? Então, essa é a regra. Aí, com esse contexto, eu queria contar uma história bem, pessoal, bem rapidinho. Alguns anos atrás, eu assisti esse documentário de Sebastião Salgado. E esse documentário, não sei se vocês sabem, Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro que viveu lá na França, etc. E ele passava 6 meses fazendo uma expedição fotografando, e aí a esposa dele selecionava as fotos que ia colocar no álbum. E aí o filho mais velho dele chegou um dia e disse, papai, eu vou com o senhor para essa expedição e criar um documentário. E tem uma cena nesse documentário que Sebastião está olhando para leões marinhos. E ele está quase fotografando, e aí o filho vê um urso branco. E aí o filho diz, papai, pelo amor de Deus, tire a foto aqui, porque tem um urso. Sebastião, bem calmo, olha para o urso, olha para os leões e diz, não, eu não vou fazer isso, não. A gente vai acampar e esperar o urso passar. Aí leva horas, eles estão no frio, volta e o menino está possesso e diz, papai, ele volta, o leão, o urso passa, os leões marinhos retornam e ele fotografa. E aí o filho dele está possesso e diz assim, papai, por que o senhor não fez isso quando eu pedi? A gente ficou com perigo e disse, filho, eu não tiro fotos. Você me pediu para tirar foto, eu não tiro foto, eu fotografo. E aí eu entendi que tirar fotos é você simplesmente capturar uma imagem. É por valores históricos, é para capturar um momento como ele é. Fotografar, ele vem do grego. Foto é luz, graph é draw. E o que Sebastião faz é que ele desenha com a luz. Essa foto não é dele, mas para a maioria dos livros dele é em preto e branco. Então, eu assisti aquele filme e eu disse ao meu marido, olha, eu agora sei explicar o momento que a gente está vivendo na tecnologia. E meu marido escuta o que eu digo e reage da mesma maneira que vocês assinam para o Wi-Fi. Vocês ignoram tudo que foi dito. Procura ali e desaceita todas as regras, né? E eu cheguei no dia seguinte e eu disse, sabe uma coisa? A minha tabela vai ter uma palavra a mais. Vai ter 20.001. E é tecnografar. E tecnografar, eu, Patrícia, defino que também vem do grego. Tecno é tecnologia e grafar é draw. E se você aceitar essa palavra no seu dicionário, a transformação digital é reimaginar o futuro e usar a tecnologia para desenhar. Não é capturar o que existe hoje e automatizar, mas como Sebastião Salgado vê e usar a luz para capturar algo que ninguém mais viu. Dizem que tem 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que fazem acontecer, as pessoas que veem os outros fazerem e as pessoas que não sabem que danado está acontecendo. E nós estamos numa era
magnífica, é o começo da era generativa. E cabe a nós saber como é que a gente quer ser lembrado, porque nós vamos ser cobrados, porque nós estamos aqui hoje, vivendo esse momento. E qual é o papel que cada um de nós quer ter? Qual é o legado que a gente vai deixar? Será que a gente vai pegar e tirar uma foto do presente e tornar ele digital? Ou será que a gente vai junto reimaginar o possível, um mundo melhor e usar a tecnologia para desenhar? Muito obrigada. Patrícia, muitíssimo obrigada. Quando o Léo me indicou seu nome, você foi a melhor, ele tem uma startup, tá? Há um tempão, então foi a melhor palestra de ar que eu já assisti. Vindo dele, eu acho que é melhor eu saber quem é ele, né? E veja bem, que privilégio o nosso. Então, muitíssimo obrigado. Eu tenho uma pergunta só. Você tem mais 6 horas? Não, obrigada. É um prazer estar aqui. Podemos abrir primeiro? Como você está? A gente está no limite. Pode, sim. Caso tenha alguma pergunta, com certeza. Vamos lá, quem se aventura? Eu não sei quem foi o primeiro aqui, né? Sem Google Meet, que a gente sabe quem foi 1, 2, 3, eu não sei mais nada. Foi a senhora? Por favor. Ok, antes então, até que o microfone chegue lá. É muito rápido. Foi uma frase que você falou que realmente tem uma preocupação com muitas pessoas, que é, a gente não sabe onde que a gente pode chegar. Você falou isso várias vezes hoje. Uhum. E isso é uma coisa que realmente angustia, né? A gente não sabe onde a gente vai chegar. E, normalmente, as regras, elas só acontecem depois que a gente tem o problema. Eu queria saber da sua percepção sobre isso, porque a gente não sabe onde vai chegar. Por outro lado, a gente está com ferramentas inacreditáveis, fantásticas, para a gente ter uma percepção melhor de onde a gente vai chegar. Então, eu queria saber o seguinte de você. Você acha que a gente vai conseguir conciliar essas coisas, ou seja, mitigar os problemas que podemos ter, mesmo hoje não sabendo onde a gente vai chegar? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Eu acho que a gente... É um momento inédito, né? É uma situação única que a gente não tem experiência. E a gente tem que ter uma conscientização grande de como fazer isso, né? Eu não sei se escutou nas notícias, mas Demis Hassabis, que já ganhou, foi o fundador da DeepMind, ele era o CEO da Google DeepMind, ele ganhou um prêmio Nobel da Química porque ele conseguiu descobrir com a inteligência artificial como entender a constituição física, a estrutura tridimensional das proteínas, né? E ele optou por se dedicar a defender a questões mais científicas e, de uma maneira ou de outra, conscientizar o mundo com relação a Artificial General Intelligence. Para que entenda que é uma coisa que preocupa não só a humanidade, mas muitos cientistas estão chegando dizendo: eu vou sair do dia a dia para poder ajudar essa transição, construir o futuro da maneira certa. Oi, Patrícia, meu nome é Elaine, um prazer imenso estar aqui, e quero emendar minha pergunta, né, com a pergunta da colega sobre conscientização. E talvez eu tenha 2 respostas numa mesma pergunta. Há um lado crítico sobre a inteligência artificial no contexto de sustentabilidade, porque para fazer esse ar, né, vir da água, a refrigeração vir da água, o consumo de água é muito elevado, e considerando todos os problemas climáticos que a gente tem vivido no mundo, né, há críticas severas, né, de cada vez que a gente usa, quantos trilhões de água são necessários para refrigerar, né? Qual é a visão tua e do Google em relação a esse consumo da água? Porque economiza energia, mas consome água, e a energia hídrica também precisa de água para ser gerada.
E junto a essa crítica de conscientização, também tem uma questão sobre as nossas crianças e a educação. E há estudos que comprovam que hoje o cognitivo é inferior a gerações passadas por conta do uso da inteligência artificial, né? Não se pensa mais no raciocínio, o uso da tecnologia tem interferido nessa questão. Queria te ouvir também a respeito. Tá certo, são perguntas importantíssimas. Eu não sei se eu tenho uma resposta concisa, mas quanto à questão ambiental, a Google ela leva isso em consideração e torna isso objetivos. Eu não sei se sabem, mas a Google foi a primeira companhia a se comprometer a não ter uma geração de carbono, de gases, né? Gases de efeito estufa. Gases de efeito estufa, obrigada, que a gente chama greenhouse gases. Esses gases de efeito estufa neutralizado, ou seja, para cada, digamos, carbono que ela gera, ela também investe em trazer de volta. E o objetivo da Google é que toda energia que ela use seja energia que é renovável. E no exemplo da água, ao invés da refrigeração, a Google traz a água na temperatura normal, ela aquece, obrigada, e ela gera vapor que volta, de uma certa maneira, para o meio ambiente, né? Então, só posso compartilhar essa perspectiva. Com relação às crianças, eu estava vendo um Instagram que disse assim, dizer aos nossos filhos hoje que a gente estudou sem Gemini é equivalente a dizer ao que os meus pais diziam, eu andei 3 quilômetros para chegar na escola, né? Cada geração, ela tem uma certa dificuldade e ela se adapta, né? Porque você diz assim, agora que eu não tenho que andar para a escola, a gente vai aprender mais, ou a gente vai aprender menos, ou a gente vai fofocar mais, ou a gente vai fofocar menos. E eu acho que eu vejo de uma outra perspectiva. Eu vejo da perspectiva de que hoje a IA generativa, ela viabiliza cada aluno a atingir o máximo mais rapidamente. Eu acredito que você tem a hiperpersonalização, a dedicação, eu posso dar aqui 20 exemplos, mas quando eu estava no ensino médio, um professor me deu alguns livros porque achou que eu tinha a capacidade de ler aqueles livros e eu quase fui trucidada pelo resto da turma, porque todo mundo achava que tinha direito, e eles tinham, e só eu tive acesso. As minhas filhas cresceram nos Estados Unidos, e na 3ª série primária elas tinham um livro verde de soletrar, spelling, vocabulário e ver. E elas chegaram, laranja, e elas chegaram em casa, uma amiga dela chegou e tinha um livro verde. E depois, quando a amiga saiu, eu perguntei por que é que o de vocês é laranja e o dela é verde, né? Ela disse, porque é assim, mãe, né? Ela não sabia explicar. Quando a professora vai fazer soletrar, ditado, ela chega e diz assim, para aqueles do livro verde, a palavra é banana, para aqueles do livro laranja, a palavra é bola, para aquele do livro laranja, a palavra é biblioteca, o que for. E eu descobri que na 3ª série, as crianças na mesma sala tinham livros diferentes baseados completamente na capacidade que elas alcançavam. Minhas filhas são gêmeas, e a partir até a 4ª série, elas foram para a escola pública toda a vida, até a 4ª série, elas estavam nas mesmas em salas de aulas diferentes, porque eles fazem isso por design, para que elas tenham experiências diferentes. Na 5ª série, elas começaram a ter as mesmas turmas, e eu entendi com a escola que elas estavam no mesmo nível cognitivo, e que são 120 crianças por série, é uma comunidade pequena, 120 crianças, a sala de aula lá tem 20 alunos, e são 6 turmas. E cada turma tem um currículo diferente. E elas são separadas pela capacidade que elas têm, certo? Pelo nível cognitivo. E não é para prejudicar aquele que está... Eu fui para a escola católica e o objetivo era a média. Você tem que trazer quem está embaixo para cima e quem está em cima para a média, para a gente... Temos que mover juntos. E lá o incentivo é que as necessidades do aluno, para que eles estejam engajados, isso é diferente. Eu vejo a IA generativa, na realidade,
trazer valores muito mais positivos do que negativos nesse sentido. Quem vai usar e aplicar a IA generativa é a capacidade cognitiva do usuário, não necessariamente limitada pela linguagem. Não é minha visão, né? Mais alguma pergunta? Obrigado pela verdadeira aula. Você aqui com a gente. Meu nome é Bernardo Valadares, trabalho aqui na UVA, inclusive atendendo o grupo Google, né? E a minha dúvida, igualmente, minha dúvida é mais com relação a combate à fake news e se existe algum tipo de protocolo, como está essa discussão entre as Big Techs, porque eu acompanhei no início aqui da aula, você comentou que através de várias imagens e, por exemplo, sobre uma foto aqui, digo que é uma xícara branca, são várias fotos semelhantes e a inteligência artificial captura isso com uma realidade. Se você tem algum grupo de pessoas que começa a dizer que isso aqui é uma xícara azul, pode ser alterada a realidade digital, ou seja, virtual ali por trás dos códigos, como que Olha, por definição, eu vou ficar fora da discussão das fake news. Mas eu vou dizer a você que a gente tem um exército, não é um grupo, é um exército de desocupados, certo? Trabalhando em garantir que os dados que são usados para o treinamento sejam dados blindados, certo? Número 2, cada imagem que a Google gera, ela bota um watermark, que diz que ela foi gerada por IA e ela foi gerada pela Google. Então, se você pega uma imagem e você não confia na imagem, você pode perguntar à imagem se ela foi gerada pela Google ou não, certo? Se ela não foi gerada pela Google, não lhe ajuda a saber, mas a gente acredita que, dando o exemplo, a gente já convenceu a 2 mais laboratórios de fronteira a fazer o mesmo, para que a pessoa saiba. Pois não? Não sei quem foi. Depois eu deixo ela aí, depois eu... Muito obrigada por estar aqui com a gente para ver. Meu nome é Alessandra Ginetti e essas transformações societárias também, óbvio, tem muito a ver com o que acontece dentro das organizações. Aí nós, conselheiros, temos que estar governando para onde a bola está indo, né? E não necessariamente olhar só para a IA generativa e agêntica. E nesse aspecto, até eu acho que o Brasil está um pouco mais atrasado, ainda muita coisa determinística, baseada em regra, ainda não está gerando produtividade nas empresas. Então, a minha pergunta é quando você pensa na AGI e as organizações, né, o que os conselheiros deviam estar olhando, que impactos podem trazer para os negócios e para a governança das empresas, de uma forma mais gerencial, mais prática? Desculpa, quais são as pessoas aí, como as pessoas, como a gente diz, quem seriam? Nós somos os conselheiros. Nós conselheiros, né? E a gente está olhando as empresas hoje, mas também o que acontece amanhã. Como você está tão perto do desenvolvimento de Artificial General Intelligence, minha pergunta é como que você vê as empresas sendo impactadas por ela, né? E a gente, como conselheiro, tentando olhar para isso e organizar, né, consultar as empresas hoje. Eu acho, eu não acho que eu tenha uma regra, mas eu acho que se a pessoa não entende o que está acontecendo, é muito difícil tomar uma decisão informada, né? Eu acho que eu trabalhei para a Dell, para duas companhias, para uma companhia que foi adquirida por uma companhia que foi adquirida pela Dell. E Michael Dell, ele é uma pessoa que ele diz assim, imagine que tem um desocupado. Na minha idade, na idade que eu tinha quando eu criei a Dell, né? E ele hoje, eu tinha só o computador. E ele hoje tem a IA generativa. O que é que aquele Michael Dell, de 18 anos, faria hoje, no tempo livre dele? Eu acho que, na minha perspectiva, é como o executivo deve pensar. O executivo deve estar aterrorizado, não com a IA generativa, mas com aquela pessoa que vai entender a aplicar aquela IA generativa antes dele. Né? O problema não é a IA generativa, o problema é a pessoa entender como aplicar e captar o momento. Aí eu diria educação. Não, educação no sentido, eu escutei um termo recentemente, alfabetização tecnológica.
muito prazer. Meu nome é Ingrid, estou encantada. Acho que a minha pergunta vai um passinho além, no sentido de que se a gente tivesse que dar, você, por favor, dar um conselho para o jovem pensando no futuro de trabalho. Quais que são espaços mais prósperos para essa pessoa poder ancorar tanto a educação quanto a carreira? Assim, para mim, eu acho que uma das coisas mais irônicas é imaginar que o próprio trabalho do programador foi o primeiro que foi, vamos dizer, desafiado pela inteligência artificial. E considerando a velocidade, então a gente também não quer trabalhar sempre nessa velocidade de fronteira, né, como ser humano. Qual que seria seu Eu conselho? escutei de novo uma coisa interessante, que uma companhia, eu não me lembro agora se foi de aviação ou alguma outra coisa bem similar. Eles hoje, quando eles vão fazer a entrevista para o desenvolvedor de software, eles não testam mais quão bom programador ele é. Ele testa quanta física e matemática e geometria aquela pessoa sabe. Porque o fundamental, porque o objetivo para criar o código, hoje em dia, todo mundo pode. Mas entender se o código está certo, se comunicar com a linguagem natural para se especificar o que precisa, verificar, garantir que é seguro, é toda uma ordem de magnitude. Eu não acredito nunca que a gente vai não ter emprego, né? Eu acho que a profissão da gente muda constantemente, mas a gente tem que estar, digamos, alerta para entender a mudança. Tudo bem? Olha, eu vou pegar mais 7 minutinhos. Tá. Depois eu vou pegar. Primeiro, o pensamento de tudo que você trouxe é gratidão por vocês que estão por trás disso tudo, porque é de uma complexidade de pessoas muito capazes. Desocupadas. Estão todos ocupados atualmente. Mas a minha pergunta, agora como conselheira, né? Estamos nos aproximando dos orçamentos. E a minha expectativa é que a gente tenha ainda uma camada maior de desafio esse ano, de criar uns certos parâmetros de análise do que vem desse orçamento. Eu sou presidente do Conselho do Comitê Paralímpico Brasileiro e a gente está no momento, né, seja para o esporte, seja para a gestão, seja para o uso de inteligência, de tomar muitas decisões esse ano. E vem um orçamento que, sinceramente, como conselheira, a gente senta no lugar. Por mais que a gente estude, os números, os volumes, até você mostrou como é que vale aquele dado. O que você aconselharia não é nem informação, não dá mais tempo, mas de parâmetros para a gente se balizar e para a gente conseguir realmente compreender, seja em infra, seja em investimento de uso de dados, né, de ampliada, para lei TRM, seja lá os tradicionais. O que vocês têm de conhecimento, ou que vocês poderiam compartilhar, seja em outra sessão, para a gente entrar um pouco mais preparado para coisas que não são tão óbvias, né? Não é o que eu estudo, vem muita coisa aí, se é para mais ou para menos, tem outra dúvida, se eu estou com muito dado, pouco dado, o que você eu vou começar com a última, né? A coisa mais valiosa para uma empresa hoje, deixando fora todo o que aparece no balance sheet, como você diz, né? E o intelecto, como é que se diz assim, o aprendizado operacional, que é a sua competência, a coisa mais importante são os dados. Eu acho que inclusive já se teve uma quantidade obscena de discussões se a quantidade de dados deveria aparecer no balance sheet ou não. Eu acho que nessa pergunta, todo dado que você armazena, eu não estou dizendo também para armazenar lixo, né? Mas todo dado que seja uma coisa que só você, só a sua companhia tenha acesso, é crucial. Jogar fora é como pegar ouro e colocar no lixo, né? Essa é a primeira. Agora, a segunda é fazer um orçamento. É derivado
caso de uso para o qual você precisa. Antes de se falar um orçamento, minha opinião aqui também, pode refletir a opinião do... Mas antes de fazer qualquer orçamento, você precisa tentar entender aonde é que você quer chegar. E ir de trás para frente, porque qualquer orçamento, ele tanto pode ser investido de uma maneira completamente supérflua, como da maneira mais produtiva. Tem um ditado que diz, quando você não sabe onde você está indo, qualquer caminho serve. A gente tem uma estratégia claríssima. Perfeito. Mas agora tem o... Então, converter essa estratégia claríssima em uma estratégia de IA generativa. Como a IA generativa pode acelerar essa sua estratégia? E daí fazer o orçamento. Não. Bom, eu acho que eu ia fazer uma pergunta também, mas Pode. eu vou só tentar amarrar, porque vocês já tiveram algumas perguntas que tocam o papel do conselho e o desafio que é você estar sentado num conselho e você ter que apoiar as empresas a tomarem decisões dentro desse mundo que a gente não sabe para onde vai. E aí, quero te agradecer muito por você ter trazido desde a história. Eu lembro que você conversando comigo e com a Ju, você falava, não, eu tenho que começar lá de trás para eu explicar. Então, até para a nossa audiência entender, era o propósito dela realmente explicar a raiz. E eu vejo muito para a gente, até pela última pergunta, né? A gente tem um próximo passo aí, que é pegar alguns temas, inclusive, que a gente precisa sair lá da raiz, mas entender o processo de custos que é gerado por token, entender da infraestrutura, da necessidade que você tem, né, de estar sempre olhando se dentro da sua estratégia você tem a prioridade, se você tem dados. Então, tem um outro olhar que é adicional ao que a gente viu aqui. Então, ela já te pediu uma recomendação, mas olhando para essa audiência que está aqui, por essa aula que a gente teve, e para a necessidade de tomada de decisões que a gente tem, tanto para influenciar numa estratégia, mas como chegar no último momento de realmente decidir, né, ter a tomada de decisão de alocação de capital relacionada a IA, o que você recomenda como próximos passos aqui para a gente continuar estudando? Eu realmente não sei se eu tenho uma fórmula, mas eu acho também que o aprendizado, quando ele não é direcionado para um certo objetivo, é tão difícil hoje navegar o oceano de informação que é atirado na nossa frente, especialmente porque agora uma grande percentagem dessa informação é a IA generativa trabalhando na informação e criando mais informação, né? E você se perde. Então, eu acho que talvez tentar escolher, por exemplo, uma área que ache que seja mais impactante dentro do seu negócio e aí se tornar um expert naquela área. Então, por exemplo, se você acha que o humanoide, que é o robô em forma de seres humanos, que hoje é cada vez mais uma realidade, digamos, hipoteticamente falando, e isso seja uma coisa que vá transformar a sua indústria, criar um grupo de desocupados que se especializa em tentar entender o que está acontecendo com a tecnologia e deixar esses desocupados se desocuparem com aquela tarefa. Eu acho que hoje, você diz assim, né, a Google, ela deixa 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, a gente nem sabe quantos trabalharem no mesmo problema. E aquilo é um custo? Não, aquilo ali é um investimento enorme, porque você não sabe qual daqueles grupos vai chegar num destino que você não sabe nem onde é que você está indo. E esses grupos, por mais que eles falhem, eles têm resíduos de aprendizagem que criam um valor maior, né? Então, eu acho que hoje a gente está num momento em que a gente cobra resultado de muita gente e a gente deveria estar
um orçamento de desocupados com um objetivo que é imaginar o futuro, trabalhar ativamente, profundamente naquela área. Obrigada. Eu acho que a gente passou muito. A gente tem uma da audiência do online, é porque a gente não pegou nada do online. Podemos, Só para a gente fechar. A ultimíssima. Pois não. É a pergunta da Ana Lucy Grise. Ela mandou aqui: sensacional a aula, super obrigada. Uma curiosidade: enquanto todos esses desocupados maravilhosos se dedicavam a quebrar parâmetros e sair da Maxim Learning para chegar na Generative AI, qual a receita oferida pelo Google para manter essas pessoas trabalhando? Eu acho que um dos maiores, para começar, os valores da Google, eles são verdadeiros valores. Não é assim que a gente chega e diga assim, não, é só uma ideologia. Você pode parar qualquer um dos 190, 180 mil, perguntar quais são os valores. A gente não só sabe, a gente é medido nesses valores. Né? Número 1. Número 2, eu acho que uma das coisas melhores que existe na Google é que qualquer pergunta que você tenha, tem sempre um desocupado que sabe a resposta. Ou ele sabe a resposta, não mais. Ou ele está interessado em colaborar com você para dizer, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, vamos pensar juntos. E eu acho que essa liberdade que tem, em que você chega e cada um está puxando o outro para ir à frente, é uma coisa que é muito difícil encontrar em outros ambientes, né? Quando você diz assim, porque o Silicon Valley, por que é que a Inglaterra é tão boa em porcelana? Porque X centos anos atrás tiveram a ideia de fazer a fábrica de porcelana perto do rio, porque assim não tinha o transporte da porcelana frágil através de carroças, você botava ela no barco e ia ali e chegava na outro lugar sem quebrar. Então, no momento que você criou uma concentração, todo mundo que foi fazer porcelana estava ali. E é aquela troca de experiência, expertise que você cria, que é um flying wheel, que é difícil você parar. Uma cultura que se cria, um modo de pensar, um modo de desafiar que incentiva a pessoa a chegar. É muito difícil você querer sair daquele vortex. Então, acho que a gente pode encerrar mais uma vez, Patrícia. Não, muito obrigada. Obrigada.